Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui. A responsabilidade é gigante, porque é uma casa paterna, uma casa de oração e uma casa de ensino, né? Então você está numa casa maravilhosa para servir ao Senhor, amém? E, irmãos, isso que o Cristo falou é muito relevante, porque Deus falou comigo. Óbvio que o particular meu, mas é algo que o Senhor pediu para trazer à igreja, né? E nós cremos assim. Então vamos lá, eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 20 e 24. Provérbios 20 e 24. Provérbios 20 e 24. Amém? Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Amém. Amém? Vamos lá então, irmãos. Provérbios 20 e 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem também Jeremias 29. Vamos lá, Jeremias 29. Isaías, Jeremias 29. É um pouco à frente. Caminha um pouquinho mais à frente. E a palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a minha tradução, tem outras traduções também. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Santo bendito, eu coloco a minha vida à tua disposição, através do teu Espírito Santo. Ministra cada coração que está aqui, Senhor. Que cada coração seja uma terra fértil, uma terra que produzirá, através da sua palavra que sai daqui, Senhor. Eu me coloco total disposição do teu Espírito para ministrar essa palavra que não é minha, é sua, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, aqui são duas palavras muito, até meio parecidas, né? Como poderá o homem entender o seu caminho, se os passos do homem são dirigidos pelo Senhor? E aí o Senhor mesmo diz que, pois eu bem sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que esperas. E aí você se pergunta assim, mas tá bom, e por que dá tudo errado? Se Deus tem isso tudo para mim, o que está acontecendo então? Aí veio muito forte no meu coração o Salmo 139, que diz que o Senhor, Ele me via quando eu era substância informe, e que no seu livro está escrito todos os dias da minha vida. Isso é tremendo, isso é glória a Deus, isso aí é algo fantástico. Como que o Senhor, antes de eu me formar, Ele já tinha todos os dias escritos. Ah, mas e você acredita em predestinação? Não acredito, porque se fosse assim, nada daria errado para ninguém, né? Então, desculpa os irmãos aí que acreditam nisso, mas isso não é a palavra do Senhor. Ele tem escrito, então ele fala para Moisés: Moisés, você está nascendo, então eu tenho um plano para você, cara. Você vai ser um pregador da palavra, você vai ser um homem que vai ganhar vidas a Jesus. Ele vê o branco, fala branco, te vejo, sei lá, você é um tangedor profissional que vai ganhar muitas almas para Jesus, e assim ele vai ver médicos. Aqui dentro tem médicos, tem dentistas, tem enfim, tudo. Ele nos traçou tudo aquilo que nós deveríamos ser e que nós não somos. Por que nós não somos? Por causa do Senhor? Não.
Mas ele já escreveu no seu livro. Naquele dia ele vai falar, mas vem cá, ô Lília, eu não falei para você fazer pão. Eu falei para você ganhar almas para o Senhor. E você quer fazer pão. Você entendeu? E naquele dia vai acontecer isso, irmãos. Vai ter lá escrito todos os dias, estavam escritos. Mas vem cá, mas por que eu não segui esses dias? Alguma coisa tem de errado. E eu me perguntava, Senhor, mas o que acontece? Por que isso está errado? Por que se todos os meus dias estão escritos no seu livro, por que então isso não dá certo? E o Senhor ministrou meu coração muito fortemente. Filho, nós temos uma vida traçada para você, e a dificuldade que tem nisso, que as suas coisas não dão certo, é por causa de você mesmo. E aí veio muito forte no meu coração a dificuldade que eu tinha de me relacionar com Deus, não como Deus, mas sim como Pai. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. O Pai, ele é próximo. O Pai é aquele que te viu nascer, ele viu os seus dentes, ele te chamou a atenção na primeira arte, é ele que te trouxe os primeiros presentes, ele te conhece. Quando você se relaciona com Deus através dessa ótica, que ele é meu Pai, ele passa a estar comigo, ele passa a estar do meu lado. E aí eu falei, Senhor, mas como que pode isso? O que aconteceu com isso? Né? Por que isso acontece comigo? E por que o Senhor está trazendo isso ao meu coração? Tal? E ele me fez lembrar lá de trás. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos numa casa paterna, amém? Quando se fala de uma casa de 5 ministérios, é muito claro isso daí. Isso aí vocês podem ver em Efésios, está lá escrito Deus deu à igreja, né? Uns apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Não sei se bem nessa ordem. E aí a continuação desse texto está lá, para que esses equipem os santos, para que os santos cumpram o ministério. Então isso aí é muito bem definido. Então falar de 5 ministérios aqui nessa casa é algo absolutamente literal. Ou seja, Deus deu à igreja os 5 ministérios para que ele equipem os santos. Quem são os santos? Nós, ou deveríamos ser, né? Então, ou seja, nós equipamos a igreja para que a igreja cumpra o ministério. Mas como que pode ser? Pode, você é evangelista lá na tua escola, você é evangelista junto aos teus parentes, você é mestre da palavra, você gosta da palavra, então você vai falar disso às pessoas, e assim por diante, irmãos. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, um pastor não tem a capacidade de gerar ovelha. Sabe quem que gera ovelha? Outra ovelha. O pastor só alimenta a ovelha. Como que ele vai gerar uma ovelha? Não é mesmo? Então essa palavra se encaixa nisso. Então se falar que uma casa de 5 ministérios é uma casa, porque lá eles são 5 ministérios, parece que nós somos ET. Não, não é. Então essa galera aí precisa ler a Bíblia, né? Porque está escrito, é literal. Mas isso é bem claro. Quando se fala de uma casa paterna, aí os caras torcem o nariz. Tem uns que até manifestam. Que falam, mas como assim casa paterna? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é que os caras estão inventando um monte de negócio, coisas que não tem nada a ver, que não existe, e que, enfim, traz uma repulsa gigante, porque isso não está na palavra, não está, etc, tal, enfim. E aí eu falo para vocês assim, por que é uma casa paterna? E por que eu não aceito e não entendo isso? Muito mais não entendo do que não aceito. Porque simplesmente eu não me sujeito a nada e a ninguém. Simples assim. Eu quero viver minha vida e eu vou deixando a vida me levar. Alguns casos, outros não. Outros eu traço a minha vida. Eu tenho uma vida bem traçada, cara. Olha só, eu decidi que eu vou ser isso, aquilo outro, que eu vou fazer 10 mil faculdades, que eu vou ganhar o mundo, mas vou perder minha alma. Jesus falou isso.
que eu vou fazer acontecer, etc. tal. E agora vocês vêm com essa história de paternidade? Não vou. Primeira coisa que vem no coração das pessoas é essa repulsa. Por quê? Porque eles não se submetem. Então, quando se fala de paternidade, não, mas eu vou ter que dar, a partir de agora eu vou ter que dar explicações da minha vida. Tudo que eu faço eu tenho que explicar. Agora, se eu não vier ao culto, eu tenho que explicar. Se eu chegar atrasado no culto, é porque eu li a Bíblia, né? Que Deus habita em meio aos louvores. Aí eu chego no meio do louvor. Né? Engraçado isso, né? Só para descontrair. E aí eu sou realmente assim. Então, mas no fundo, irmão, sabe o que eu sou? Eu sou uma pessoa que eu não me submeto a nada. Eu não consigo me submeter ao meu irmão. Como que eu posso me submeter a Deus? Como que eu posso falar que Deus é meu pai, sendo que eu não consigo entender as pessoas que querem me levar até encontrar com Ele? Aí você fala, mas o que você está falando? Eu falo, é isso mesmo, Deus falou exatamente isso comigo. Porque eu vou contar uma breve história da minha vida. Minha mãe e meu pai não tem culpa, porque também eles não sabiam. Para eles, a melhor forma era aquela. Então, todos os pais da década de 60 e década de 70 e começo de 80 que geraram filhos tinham um pouco essa mentalidade, porque eles vieram de uma opressão e depois veio um movimento hippie e tal. Então, ou seja, eu crio meu filho para o mundo, eu não crio meu filho para mim. Meu filho tem que se tornar independente, ele tem que ser homem, tem que cuidar do seu nariz, andar com as suas pernas, e etc, 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 etc. Irmãos, isso é a pior coisa que vocês possam fazer com seus filhos. Porque foi feito comigo. Eu crio o filho para o mundo, e é para o mundo mesmo que ele vai parar. Você tem que criar filho para o Senhor. Amém? Eu não crio filho para o mundo, mas esse entendimento não se tinha, como não se tem ainda. Meu pai e minha mãe não são convertidos. E eu, em nome do Senhor Jesus, eles vão ser uma hora. O Senhor vai alcançá-los. Mas foi exatamente assim. E aí veio as frases, irmãos, da minha mãe falando, não, se você se vira. E aí com 12, 13 anos de idade eu já saía, eu morava em Franca, 400 quilômetros de São Paulo, eu já ia para São Paulo, porque eu já era envolvido com música, eu já ia comprar alto-falante na Santa Efigênia, eu já fazia tudo. Eu com 15 anos de idade eu saí de Franca, eu fui parar no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, fiquei 9 dias no Rock in Rio, que nem louco lá jogado. E sabe, para minha mãe aquilo era normal, era legal, porque na verdade, no fundo, irmãos, é um filho que ele não vai dar trabalho, porque eu não tenho que ficar atrás dele, em cima dele. Então, isso que o Senhor me falou. Eu falei, Senhor, então essa é a chave. Essa é a chave da minha vida. Não sei da sua, de repente você nem pai teve, de repente é uma outra circunstância, de repente você teve um pai, mas um pai totalmente ausente, você foi criado de qualquer forma. Então, irmãos, o que isso gerou em mim? Eu sou dono do meu nariz. Então, eu determino e traço o meu destino. Eu não preciso de ninguém. Eu faço e pronto, e acabou. E nisso eu trago junto uma arrogância, uma prepotência, eu sou capaz, e etc. tal. E com isso, o Senhor foi me quebrando, irmãos. O Senhor foi me mostrando exatamente o porquê que eu não conseguia lidar com Ele como pai. Eu só conseguia lidar com Ele como Deus. Deus. Lá em cima. Acima do mar. Tem um mar aí em cima, não sei se vocês sabem. Acima de tudo. Tá. Mas e o pai? O pai que fala, que corrige. O pai que vai jogar bola, que ensina a andar de bicicleta. O pai que come junto. O pai que dá umas palmadas. O pai que fala não, 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 não. Tem mais de 360 nãos na palavra de Deus, né, nos ensinamentos. Tem mais de um para cada dia. Não. Cadê esse pai? Não tem, eu não tinha esse pai, porque eu não olhava a Deus assim. Eu olhava a Deus como Deus. Sempre tive temor do Senhor, mas nunca como pai. E quando ele se torna pai para mim, ou ele se revela pai para mim, muda tudo.
Porque muda a perspectiva. Deus já começou a estar do meu lado, Ele não mais está longe. Deus já anda comigo. Já tudo que eu faço, já não faço. E aí é onde que casa, né? Cristo vive em mim, glória a Deus. Mas mesmo, verdadeiramente, a minha vida foi entregue a Jesus e aí, cara? E o dia a dia? Como é que eu lido com isso? É engraçado, a gente tem essa independência. Irmãos, eu vou falar para vocês que a independência, ela gera morte. A independência, ela é morte. Nós, seres humanos, não nascemos para ser independentes. Sinto lhe falar, se você tinha esse coração que eu tinha, eu sinto lhe informar. Você que está aí, que está me vendo agora, se você existe, você já é produto de dois. Certo? O Senhor, que é o Senhor, Ele consigo andava com 12. Irmãos, não existe independente. Todos nós temos que ser tutelados por alguém. E depois pelo Senhor. Eu vou contar uma breve história aqui. Eu queria até fazer um teatro, mas não vai dar. Que seria o seguinte, não sei se vocês conhecem o bar mitzvah e bar mitzvah, que seria o período onde que o menino judeu se torna adulto e a menina se torna adulto. O bar mitzvah, no homem, ele acontece com 13 anos de idade. Depois de 13 anos, ele é levado junto à sinagoga e lá ele é sabatinado e ele leva a palavra nesse dia. Muito bem. Mas todo mundo esquece de informar que quem ensina o menino os 13 primeiros anos é a mamaite, que é a mãe dele. A mulher judia tem o dever de ensinar a palavra do Senhor durante os 13 anos do filho. Aí isso vai muito de conformidade quando você entende que a mulher sábia edifica a casa. A Bíblia não fala que ela é o telhado da casa, porque a cobertura dela é o marido, amém? E a cobertura do marido é o Senhor Jesus. Ela edifica a casa. E quem edifica a casa faz o quê? Faz isso aqui, ó, a construção. A passagem, então, uma passagem que tem até um erro de tradução, que ela diz que ensina o menino no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não se desviará. Mas o desviar ali no hebraico, ele é no sentido de esquecimento. Então, a tradução correta seria, ele não esquecerá. Isso é muito, muito apropriado, porque tem vários crentes que foram criados dentro da igreja, estão desviados, mas nenhum deles se esquece do Senhor, porque um dia o Espírito Santo vai ministrar nesse coração, que um dia ele ouviu uma palavra e ele foi instruído nela. Então a palavra conserva, ensina o menino no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer ele não se esquecerá. Amém? E quem que faz isso aí na casa do judeu? Quem que tem essa incumbência? É a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher é edificadora. A mulher é ela que traz esses fundamentos na casa. E quando esse menino ele se torna, ele vai fazer o seu bar mitzvah, ele é sabatinado e lá, o mais incrível, que ele leva a palavra e a mulher, não sei se vocês sabem, ela não pode nem falar lá dentro, né, da sinagoga. Mas você imagina ela é como se ela estivesse falando, porque ela vai falar, bom, meu filho está aqui, foi eu que preparei, agora vocês vão julgar, vocês vão sabatinar ele. Aí ele passou, muito bem. Aí sabe o que ele se torna, irmãos? Filho da lei. Aí se você lê em Romanos 10:4, é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Diz que a lei, o fim da lei é Cristo. Na verdade, o objetivo da lei é Cristo. Assim está na Bíblia do Stan. Por que objetivo? Fim não de encerramento, fim então em si de deságue, ou seja, toda a Torá, todo o Antigo Testamento, tudo você vai encontrar Cristo desde Gênesis a Apocalipse. Ou seja, todo o porquê que existiu tudo isso chama-se Cristo. Então, quando o menino ele se torna filho da lei, quem que é a lei? Alô? Quem é a lei? Cristo. Por quê? Seremos julgados pela graça? Não. Graça não julga ninguém. Graça é de graça. Seremos julgados pela lei. Mas com a lei, com o entendimento de Cristo.
Lembra que ele falou? Se olhares para uma mulher e cobiçar ela, já pecou. Porque ele trouxe o entendimento da lei, ou seja, na verdade ele deu um upgrade na lei. A lei ela era, está resolvido. Ou seja, para quem cumpria a lei era muito mais fácil do que andar hoje na graça. Porque hoje na graça, a lei ela tem que estar dentro de mim. O Senhor, ele destruiu o templo está aí dentro. Então, se a lei não estiver aí dentro, que é Cristo, acabou. Não adianta você fazer a ritualística toda, que o judeu faz, sem o entendimento de Cristo. Não adianta nada, você está morto. E aí o que acontece com isso, irmãos? Esse menino, ele se torna filho da lei, ou seja, filho de Cristo. Ou seja, olha que tremendo isso. E o Senhor ministrava ao meu coração exatamente isso. Tá bom, mas você não teve essa oportunidade de ter seu pai e sua mãe que pudesse ministrar a palavra do Senhor na sua vida. E como é que faz agora? Se mata? Não, irmãos. É agora que entra a casa paterna. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser tutelados. Paulo falou assim, sei de meus imitadores, não foi que ele falou? Mas por quê? Porque ele era de Cristo. O fundamento da casa paterna, ela não é fazer você e eu sermos totalmente... tudo que vou fazer eu tenho que falar para o Cris. Não, eu falo para o Cris porque eu entendo o princípio, mas eu não sou obrigado. É exatamente igual a graça e a lei. Então o fundamento dessa casa paterna é o quê? É pegar você, ou seja, tutelar você, igualzinho o bar mitzvah, e trazer você até você conseguir ser filho de Cristo. Amém? Entendem que tremendo que é isso? Ou seja, nós não queremos discípulos para nós, nós queremos discípulos para o Senhor. E aí nós vamos voltar lá lá atrás, nos 5 ministérios. O que diz? Que nós devíamos fazer o quê? Nós, os santos, que devem cumprir o ministério. Então, o que acontece comigo? Eu fui tutelado. Está aqui, Cris. Me ajuda. Estou aqui, eu estou me entregando a você, a Ele. Ele vai te trazer até Cristo. E daí, o que você vai fazer? Acabou a sua história? Não, cara, agora é a sua vez. Agora é a sua vez de fazer exatamente isso. Aí nós vamos voltar nos 5 ministérios. O que eram os 5 ministérios? Os 5 ministérios trabalham para quê? Para a edificação dos santos. E os santos fazem o quê? O que os santos fazem? Eles cumprem o ministério. Então, ou seja, o evangelista está aí. O mestre está aí. Os pastores estão todos aí. Os profetas, tem uma lá. Todos estão aí. Mas por que eles não são ainda? Justamente por isso. Eu tenho que ser tutelado. Eu tenho que ser um menino que a mãe tem que levar na mão e ensinar todos os caminhos. Ela vai ensinar todos os livros. Irmão, não é mole. Não é mole, eu vou falar para vocês. Você ser sabatinado com 13 anos de idade é outra história. Mas é exatamente isso. Eu preciso ser tutelado. Ninguém vive sozinho, irmãos. Eu não consigo. A independência ela é igual uma doença cardíaca. Ninguém consegue resolver o seu problema cardíaco sozinho. Você vai precisar de um médico. Você vai precisar de uma pessoa derrubar água. Amém. Não, tá bom, não precisa não. Tá tranquilo. Então o que acontece? Você vai precisar de alguém ser seu tutor, irmão. Assim como eu preciso, tenho o Cris, assim como qualquer um de nós precisamos, em qualquer época. O Cristiano dá um exemplo, o apóstolo dá um exemplo fantástico para nós, quando ele fala do pastor dele. Olha que tremendo. Como é que pode? Ele já fez o bar mitzvah dele, mas ele tem um pastor. Sabe o que é isso? É você entender os princípios do Senhor. Os princípios do Senhor, eles trabalham assim, eles trabalham por princípio. Eu tenho que ter o reconhecimento, irmãos, daquilo que é autoridade. Eu tenho que me submeter a ela, mas a gente não. A gente quer viver uma vida independente. Uma vida que o Senhor não propôs para nós. A vida que o Senhor propôs para nós, ela só acontece a partir do momento que eu me rendo. Sabe, irmãos, eu
Eu podia falar um monte de coisa de Davi, mas uma das coisas que mais me chama a atenção no Davi é o fato da rendição de Davi. Irmãos, podem acreditar no que eu estou te falando. O seu progresso espiritual, realmente o seu voo espiritual, ele está ligado o quanto você se rende e o quanto que você não se rende. Irmãos, Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque era perfeito, porque era um homem de paz, porque não, nada disso. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque da mesma forma que ele errava, é com a mesma intensidade que ele se jogava no pó e falava: eu sou pó, preciso do Senhor, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, Senhor, sonda meu coração, o Senhor é tremendo, o Senhor prova os meus pensamentos. E no Salmo 139 no final, né? E acha em mim alguma coisa que te desagrada, né? Isso é fantástico. Então, e conserta-me, né? Então, irmãos, da mesma forma, sabe, domingo me chocou bastante, porque domingo, cara, para mim foi muito punk. Cara, é entrega, velho, é entrega. Sabe, lá em 2 Reis, nós vemos a história de um cara fantástico, um cara que ele daria 20 pregações, só esse cara aí, que é Naamã. Não sei se vocês sabem, Naamã, ele era da alta patente, vamos falar rapidinho, ele era da alta patente do exército sírio, ele era um homem de guerra, um homem bem conceituado, só que porém leproso. E aí o que acontece com o Naamã? Ele, olha só como que funcionam os fundamentos. Ele escuta através de uma moça que trabalhava na sua casa, através da sua esposa, que lá em Samaria tinha um profeta. Ok, então vamos até Samaria. Ele foi até Samaria, até o profeta? Aonde ele foi? Na autoridade dele, cara. Que é a autoridade dele? Era o rei da Síria. E o rei, o que ele fez? Ok, vou te dar uma carta, você vai lá e leva para o rei. Não lembro agora o nome do rei de Israel. Chegando lá, o que ele fez? Foi direto ele sabia que era o profeta que poderia dar esse jeito na vida dele, mas ele foi aonde? Na autoridade local. Irmãos, isso fala muito forte. Essa história de eu sair daqui para ver o culto ali, para ver um movimento lá, cara, eu tenho autoridade aqui, cara. E lá eu tenho uma autoridade também. Entende? E isso porque eu estou leproso. Aí o que acontece? Eu estou leproso e sei da minha cura que aqui, não, mas eu tenho que me submeter. Isso chama princípio. Esses princípios foram respeitados, tanto que o rei de Israel ficou até, falou: eu não sou Deus para te curar, cara. Muito bem, aí ele vai até o profeta Eliseu. E o profeta diz aquilo que a gente já sabe, né? Enfim. Na verdade, ele não foi. O profeta Eliseu que descobriu que estava rolando essa história e mandou chamar ele. E aí ele foi. E chegando lá, aconteceu uma outra coisa que também fala bastante com a gente, que é a questão. Ele viu uma coisa tão simples, cara. Tão simples. Ele estava cheio de presentes, cheio de dinheiro para ofertar. O profeta não quis nada, só falou: vai lá e dá 7 mergulhos lá no rio Tietê, que não é o Tietê. E ele simplesmente menosprezou isso aí, cara. Tanto é que ele foi embora. E aí outra coisa que fala muito forte, às vezes, irmãos, um irmãozinho que você menospreza tem a palavra de Deus na boca dele para você e você não dá a goela. Sabe por que ele voltou e por que ele foi curado? Porque os servos dele falaram: poxa, mas vem cá, cara, você não vai voltar, ele não te pediu nada difícil. Por que você não volta lá e não faz o que ele está te pedindo? Mas como assim, cara? Ou seja, entenda assim, o espiritual vai discernir espiritualmente. Entenda isso, irmãos. A palavra do Senhor, ela pode estar desde a mula até aquele irmãozinho menos provável, e que eu falo para você que muitas vezes, e a maioria das vezes, é o mais provável. É exatamente aí que muitas vezes Deus está, na boca desse irmão aí. E você... E aí ele resolveu voltar,
enfim, deu os sete mergulhos lá. E outra coisa que eu achei fantástico no final é que a pele dele se tornou como neném, como bebê, como criança. Irmãos, esse é outro fundamento, irmãos. Você está cheio de lepra, cheio de problema, está usando camiseta de manga longa, terno, bonitão, por fora é igual o sepulcro caiado, né? Por fora lindo, mas dentro está podre. É assim que você está, que você se sente, cara. É assim que a gente se sente muitas vezes. Então, irmãos, você tem uma patente, você tem tudo, cara. Você tem dinheiro, você tem posição social, você tem tudo. Só que você tem que se entregar, cara. Esse passo de entrega, Deus quer que você dê esse passo de entrega. Esse passo de entrega é seu. Ninguém vai fazer nada por você. Você vai ter que dar esse passo de entrega. E eu vejo isso assim de uma maneira tremenda, porque graças a isso, ele foi curado. E o que me traz disso? De tratativa aqui nessa noite. Nós precisamos ser urgentemente curados. A nossa independência, seja ela de que forma for, está nos causando morte. Porque eu sei, eu faço. Quantos aqui já planejaram o dia de amanhã? Sexta-feira. Acho que todo mundo já planeja, não planeja? O que eu vou fazer, onde eu vou, então eu tenho que vender para tantos clientes, no meu caso que sou vendedor, né? E eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer curso disso, daquilo, tá bom. Mas por um momento você colocou Deus nesse plano seu aí? Hã? Não, né? E cadê Deus nesse seu plano aí? Ué, Deus não é teu pai? Você não mora com teu pai? Ou você é independente e já saiu de casa? Não. Você mora com o papai, né? Então tá, e se você mora com ele, você já pediu a bênção dele de manhã? Você já pediu se pode? Antes de você pode até planejar, os planos são teus, mas você tem que levar para ele. Você já mostrou para ele os seus planos? Senhor, amanhã eu pretendo fazer isso. Veja aí o que o senhor acha, eu vou dormir, e os seus amados ele dá enquanto dorme, amém? E acabou. Quem faz isso? Eu estou aprendendo a fazer isso também. Também não sei fazer. Eu não tenho essa por conta de tudo que eu já contei aqui. Mas esse aí é um ensinamento para nós. Nós devemos andar dessa forma. Irmãos, acredite isso. O Senhor ministrou para mim desde os mínimos detalhes. Sabe o que é mínimos detalhes? Vou dar um exemplo aqui rápido, em um segundo, que eu acho que a hora já está passando. Eu tenho 5 clientes que um deles é numa rua e a outra é na rua de cima, só que não tem acesso, é longe pra caramba. Eu demoro quase 1 hora para fazer a volta naquela linha do trem lá em Barra do Piraí, para fazer os outros 3 clientes. Eu falei, Senhor, poderia atenuar isso aí. De repente eu olho para o meu lado esquerdo e tem uma passarela. Eu falei, poxa, essa passarela podia ser bem em cima dos 3 clientes que são um do lado do outro. E era. E era. Aí eu parei o carro no estacionamento de um mercado, atravessei a rua, a linha do trem, nessa passarela, que não andei nem 3 minutos, eu fiz os 3 clientes e voltei. Ou seja, o cabeção faz os planos e só fica comigo. Irmãos, entenda o que eu vou falar para vocês, assim como no Salmo 139, que é fantástico, isso é poder de Deus, irmãos. Que Deus, quando nós não tínhamos nem forma, Ele escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida, amém? Quem pode dar um glória a Deus alto? Glória a Deus. Então, irmão, por que nós não somos os protagonistas da nossa história? Por que nós, na nossa história, ainda somos o coadjuvante? Muitas vezes eu não sou nem coadjuvante, muitas vezes eu trabalho só no figurino do filme da minha vida. Olha que estranho isso. O filme é da minha vida, é a minha história. Mas eu sou coadjuvante? Como que é isso? E aí vai chegar naquele dia, o Senhor vai falar assim, poxa, eu preparei um filme para você. Mas por que você não atuou como papel principal? Por que você era o figurino do filme? Você era aqueles caras que entram e saem, que ninguém percebe, no meio do filme de 1h30, fica 3 minutos, aparece. Por quê? Por quê? Por causa disso, irmão. Por causa disso. A falta da sua entrega e da minha.
A falta do entendimento que nós temos um pai. E enquanto esse pai não estiver aqui comigo, eu tenho que ser tutelado, irmão. Ninguém vive sozinho. Todos nós nascemos para ser tutelado por alguém. Assim como a criança é tutelada pelos seus pais, para que quando ela completar a maioridade, ela vai para o mundo? Não, ela vai para o Senhor. Aqui a nossa casa é uma casa paterna, sim, porque temos esse entendimento. Nós queremos pegar você, tutelar você e eu, até a estatura em que você possa tutelar alguém. Esse é o princípio. E assim nós possamos, então começa, aí fica tudo mais fácil, porque aí o evangelista não é o Kleber. Não, o evangelista está aí um monte. O evangelista não precisa fazer papel para o evangelista, para distribuir. Vamos evangelizar agora em tal lugar. Blá, blá, blá. Não, evangelista é todo mundo. O evangelista no meu trabalho, eu vou ser evangelista na minha escola, em todos os lugares. Eu vou ser pastor lá, eu vou ser mestre lá. É assim que funciona, é assim que Deus quer. Irmãos, e entenda isso que eu vou dizer, em nome do Senhor Jesus. A vida independente em Deus, ela gera a morte. Nós temos que ser tutelados. O Senhor diz isso à igreja. E a mesma intensidade como vai ser a minha entrega, assim vai ser aquilo que eu vou receber do Senhor. É com a mesma intensidade. Então, o Branco, toca uma viola para nós, que aquele ali está só... Não dá para ouvir nada que ele toca. Acho que nem ele está ouvindo ele tocando. Glória a Deus. Então, o que acontece com isso, irmãos? Entendam isso. Agora não é a hora da gente falar, eu sou um grande comandante, cara. Meu Deus. Você não sabe da minha vida, eu sou um grande comandante no exército. Você é mesmo. O exército sírio, você é mesmo. Você acha que eu vou me banhar naquele rio ali? Aquele rio ali é fedido, cara. Não vou. Será que eu sou essa pessoa hoje? Quem será que eu sou? Será que, o que falta para mim hoje? Dar esse passo de falar assim, não, eis-me aqui, Senhor. Sou eu. Esse cara aí, cheio de lepra, sou eu. E eu não vou ter vergonha, não vou ter problema nenhum em mergulhar no rio Tietê, no rio Pinheiros, na Valeta, onde for que o Senhor mandar, eu vou mergulhar. Por quê? Porque eu quero ser limpo. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero parar. Fala aí pro seu irmão aí. Para de escrever a sua história. Fala aí pro seu irmão que está do seu lado. Para de escrever a sua história. Deixa Deus escrever a sua história. Aliás, errei. Deus já escreveu. Aleluia. Amém. O Senhor escreveu a sua história, meu irmão. O que falta de você tomar posse dela? O que falta de você pegar? Não, está aqui, sou eu. Dá para cá. Passa para mim que eu vou fazer o gol aqui. Aqui é eu. Deus já escreveu, cara. E nós estamos aí amassando barro. Cheio de lepra. Cada dia que passa a blusa é maior. Vai chegar uma hora que eu vou estar vindo de luva. Vai falar o Michael Jackson. Não, mas não vou para ninguém ver minha lepra. Porque eu tenho vergonha. Entendi. Você tem vergonha? Não sei, cara. O que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama é lindo, cara. Mas tem uns que não vão entrar, meu irmão. Meu irmão, entenda isso. A sua entrega determina quem você é em Deus. Quanto mais você entrega, mais Deus pode fazer com você. Aleluia. Amém. Então, toca uma música para nós aí, por favor. Irmão, eu queria pedir ao pastor, as pessoas que sentirem no coração de vir aqui na frente. O Branco, toca uma música para nós, mas não tem microfone. Não tem. O Senhor é o Senhor que sonda os corações. Ele prova os pensamentos, irmãos. Entenda isso. Por mais que você queira fugir,
Por mais que você queira sair, não tem como. Você pode sair de mim. Você pode ficar longe de tudo aquilo que eu... do Marcelo você pode, mas de Deus não. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, amém? Irmãos, nós precisamos entender que nós devemos ser dependentes do Senhor. Assim como Deus ministra comigo isso. É tão forte isso, que o Senhor, Ele foi, e Ele falou, fiquem aí, até que do alto, não saiam daí, não é para ficar andando para lá e para cá, falando de nada do que vocês viram, não. Prestem atenção nisso, irmãos. Eu vou, e se eu não for, Ele não vem. E se eu for, eu vou enviar para vocês. Irmãos, prestem atenção. No final do Evangelho, está escrito o quê? Estarei contigo até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Por que a gente tem que entender que eu tenho que andar sozinho? Eu não tenho que entender, cara. Eu tenho que entender que eu preciso de Deus. Eu tenho que entender que eu preciso ser tutelado pelo meu pastor, pelo apóstolo da minha igreja. Eu preciso entender que alguém, seja lá quem for, vai ter alguma coisa de Deus para mim. Irmãos, nós temos uma casa paterna, glória a Deus por isso. Aqui nessa casa, além da comida ser boa, a comida é fresca. Aqui ninguém quer enganar ninguém, aqui ninguém quer pegar o evangelho e torcer a luz da verdade. Aqui acontecem as coisas conforme o Espírito Santo quer que aconteça. Irmãos, vamos entender a nossa dependência do Senhor.